e morreu a idosa abandonada pelo filho num cais de Goiânia. Olha essa história, mais uma história, né, Divino, que a gente traz, infelizmente, essa notícia triste que mostra a que ponto chegam alguns filhos, né? Alguns filhos em relação a seus pais, né, Divino? Notícia que a gente não queria dar, né, Oloares? Essa idosa de 85 anos ficou internada na Santa Casa de Misericórdia por uma semana. Ela deu entrada na Santa Casa na última quinta-feira e acabou morrendo ontem. Essa idosa foi abandonada pelo próprio filho, um homem de 51 anos, advogado, foi abandonada no cais do Jardim América. E aí a assistência social ali, diante das circunstâncias, porque essa mulher estava com sinais de maus tratos, acionou a polícia. E aí a polícia começou a investigar, chegou até o apartamento onde essa idosa morava com o filho, um apartamento de luxo no setor oeste. E o que chama a atenção nesse caso, Oloares, é que essa idosa recebia uma pensão de 30 mil reais. Ela é viúva de um desembargador. E mesmo com todo esse dinheiro, estava em condições precaríssimas, vivendo nesse apartamento, com esse filho de 51 anos que foi preso, mas já foi solto aí pela Justiça. Vamos conversar com o delegado Alexandre Bruno para entender o que acontece agora. Porque esse homem já ia responder por alguns crimes e agora, com a morte da mãe, a gente imagina que a situação dele se agrava, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde, Oloares, a todos que nos assistem. Claro, agora nós temos aí, além dos maus tratos, nós temos o maus tratos seguido de morte. Ele vai responder não só por esse crime, mas também pelo crime de abandono em hospital, pelo crime de exploração financeira. Você disse muito bem, ela recebia uma pensão no valor de 30 mil reais, só que de forma líquida ela recebia 10 mil reais em razão dos vários empréstimos que esse indivíduo fez no nome dessa idosa. Exploração patrimonial também aí, além dos maus tratos. Sim, a exploração financeira, né, que a pena é de 1 a 5 anos, somada com os outros crimes por ele praticados, vai ultrapassar aí o montante de 15 anos. O sujeito é advogado, tem um irmão que é juiz em São Paulo e esse irmão não tinha conhecimento do que acontecia aqui, delegado? Não, tem que se ressaltar o seguinte, ele foi preso dessa vez pela segunda vez. Na primeira vez foi em junho do ano passado. Ele foi preso por conta dos maus tratos e da exploração financeira e nessa situação o filho, que é juiz em São Paulo, tomou conhecimento, veio até Goiânia, organizou as finanças da idosa, organizou uma faxineira para poder sanar os problemas que tinham dentro do apartamento, o apartamento completamente sujo, como nós encontramos dessa vez, contratou também enfermeira, contratou fonoaudiólogo, e a idosa passou a ter uma vida mais digna. Mas, infelizmente, esse indivíduo, esse advogado, voltou para dentro do apartamento, demitiu toda a equipe que lá estava e deixou a mãe a ver navios. E a chegar a esse ponto da idosa ficar completamente abandonada, ela foi encontrada lá foi abandonada no cais do Jardim América, embanhada em fezes, em urina, desnutrida, completamente em estado gravíssimo, tanto é que ela veio a óbito na data de ontem. Delegado, as condições em que essa mulher foi abandonada lá no cais do Jardim América, depois foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, os médicos, eles alegam que ela morreu em razão dos maus tratos? Sim, na certidão de óbito dela não consta especificamente isso, falou da infecção urinária que causou uma infecção generalizada e por essa situação ela veio a óbito. Dentro de um relatório médico, do médico que atendeu ela na UTI, né, um intensivista, o relatório, falei com esse médico por telefone, o relatório será de que a causa da morte é em razão dos maus tratos. Durante, inclusive, essa internação, descobriu-se que essa idosa estava com câncer. Sim, descobriu-se que essa idosa estava com câncer no sangue, para você ver que o filho não a levava para consultas médicas, ela bem provavelmente passou aí um bom tempo sem a devida assistência médica oncológica para esse problema de saúde, e aí tudo isso somado a essa questão dos maus tratos, ela veio a óbito. Ô Loares, o delegado estava contando que esse filho de 51 anos, que morava com a idosa, não foi sequer ao velório da própria mãe. O senhor vai pedir agora a prisão dele novamente, delegado? Sim, baseado nessa nova situação da morte dela,
baseado na ordem pública e na aplicação da lei penal, nós vamos pleitear ainda hoje a prisão preventiva dele. Você disse muito bem, ele não foi ao velório da própria mãe. Delegado, quando vocês chegaram ao apartamento no setor oeste, o senhor estava me relatando uma situação deplorável desse apartamento. Sim, completamente, cenas de filme de terror, né? Completamente sujo, com roupa suja para todos os lados, em todos os cômodos, a cama, né, com roupa de cama suja de fezes, suja de urina. Ele dormia no seu quarto da mesma forma em que estava o quarto da idosa, quer dizer, uma situação de um verdadeiro covil. Ali não era um lugar em que o ser humano poderia viver ou sobreviver. E o advogado dele tenta alegar que ele tem problema psiquiátrico, delegado. Sim, ele apresentou, inclusive, quando ele foi preso, ele disse que teria problemas psiquiátricos, mas a ação dele, a forma em que ele agiu de uma pessoa completamente normal, foi feito dentro dessa situação. Foi pedido laudo médico, não foi apresentado laudo médico nenhum, mas descobriu-se que ele fez um tratamento para depressão, assim como qualquer um de nós podemos passar por um tratamento desse e continuar trabalhando, coisa que ele não fazia. Ô Loares, chama a atenção também, como o delegado disse, no ano passado esse mesmo homem foi preso pelo mesmo crime de maus tratos. E naquela ocasião, a idosa estava lúcida, estava consciente e ela pediu para o filho não ser preso. Olha para você ver como é que é o coração de mãe. E aí ele acabou fazendo isso com ela, deixando ela nessas condições de maus tratos que ocasionaram a morte. É muito triste a gente ver, mas os maus tratos vêm na maior parte dos casos, o senhor acompanha muitos casos aqui na delegacia, de filhos, de parentes muito próximos, né, delegado? Sim, é uma verdadeira, a operação chama indignos, é o ser humano indigno de cuidar de outro ser humano. Qualquer animal dentro do reino animal, ele faz ou pratica esse tipo de situação. Agora, o ser humano, infelizmente, chega a esse nível de destratar o seu semelhante, aquela que o gerou, ou aquele que o gerou, que bem cuidou dele, que o sustentou, que deu uma vida digna para ele. É essa a resposta que esse idoso ou essa idosa tem recebido de pessoas como esse cidadão, se é que se pode chamar de cidadão, que foi preso pela Delegacia do Idoso. Delegado Alexandre Bruno, da Delegacia de Proteção aos Idosos, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Ô Loares. Na minha opinião, pelo menos, não sei do ponto de vista jurídico, mas não só o filho que é advogado, mas o filho que é juiz também. Porque esse filho nunca pediu uma ligação de vídeo para a mãe. Deixa eu ver como é que tá minha mãe, deixa eu ver. O filho que é juiz de direito não se preocupa em pedir uma foto, em pedir um vídeo, fazer uma chamada de vídeo, nada disso com a mãe. Ou seja, na verdade, essa mulher deve ter dado quase que a vida dela para cuidar dos filhos e olha o que os filhos fizeram com ela. Obrigado, Divino.